Eu gostaria de começar o sermão desta noite relembrando uma das histórias que marcam a presença da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em nosso país. Eu estou falando da história de um homem chamado José Manuel da Conceição. Eu sei que muitos de nós já ouviram falar sobre José Manuel da Conceição, mas quantos de nós conhecem a sua história? José Manuel da Conceição, irmãos, foi o primeiro pastor protestante brasileiro. Nascido em 1822, ele trilhou os caminhos da religião desde muito cedo. Tornou-se padre, sacerdote da Igreja Católica Romana. Conceição foi um homem de estudo, foi um homem de disciplina, um homem de zelo, um homem de profunda dedicação ao serviço religioso que ele conhecia até então, até que a sua vida foi totalmente mudada quando ele entrou em contato mais profundo com a Escritura. A sua vida foi totalmente mudada quando ele conheceu de fato o Evangelho de Cristo, as doutrinas da graça. Diz a história que José Manuel da Conceição, ao descobrir as doutrinas da graça, ficou admirado. Afinal de contas, como poderia ser possível ter sido tão religioso, tão sincero e até fervoroso, e ainda assim não conhecer verdadeiramente o Evangelho de Cristo? Pela leitura da Bíblia, irmãos, José Manuel da Conceição viu que tudo aquilo que ele tinha vivido até então na religião romana não correspondia à verdade. E aquilo o marcou. Aquilo o marcou e transformou profundamente a sua vida. Bem, se você conhece a história desse homem, sabe o que aconteceu depois de sua conversão. Ele abandonou a batina e se tornou um pregador reformado. O primeiro pastor protestante brasileiro, e vejam só, presbiteriano, percorreu várias cidades do interior paulista, anunciou a salvação em Cristo às pessoas que antes haviam tido contato com ele pela antiga religião, e assim, irmãos, ele foi usado por Deus, foi usado como instrumento em suas mãos. Vejam, é um lindo testemunho, e um testemunho que faz parte da nossa história, faz parte da história do presbiterianismo neste país. Agora, talvez você se pergunte, ok, bonita história, mas por que começar o sermão desta noite citando a história de José Manuel da Conceição? Ora, é claro, irmãos, que eu não começo com essa história por acaso. Porque a história de José Manuel da Conceição não é única em certo sentido. Ao longo da história, irmãos, ao longo dos séculos, a graça de Deus tem se manifestado assim como se manifestou na vida desse homem. Deus encontra pessoas das mais variadas tradições religiosas, pessoas intelectuais, de diferentes tradições culturais, sinceras, por vezes até fervorosas, mais simples, mais cultas, e as transforma profundamente. As transforma profundamente em Cristo Jesus. Pessoas que eram religiosas, mas que não conheciam Deus verdadeiramente. Pessoas que eram zelosas, mas não pelo verdadeiro Evangelho. O que eu estou dizendo, irmãos, é que a história de José Manuel da Conceição e a de muitos outros, essas histórias são conhecidas ao longo dos séculos. Não são únicas. Porque quando nós abrimos, vejam só, em Atos capítulo 9, nós vemos que, à semelhança de Conceição, outro homem, até então zeloso, até então muito religioso, até então muito convicto de suas crenças, foi encontrado pelo Senhor e profundamente transformado. E nesta noite nós vamos olhar para a história deste homem chamado Saulo. Para ser mais exato, irmãos, vamos olhar para o agir de Deus em sua vida, tal como relatado, tal como narrado por Lucas aqui no livro de Atos.
E nós vamos aprender a partir desta história, que, como eu disse, tem se repetido ao longo de muito tempo, por exemplo, na vida de José Manuel da Conceição. Nós vamos olhar para essa história. E nesta noite vamos aprender 3 lições da maior importância para nós como crentes. 3 verdades, irmãos, ligadas à soberania de Deus, ligadas à conversão, ligadas ao agir da graça de Deus na vida de seres humanos, que ainda hoje ensinam muito a mim e a você. 3 lições aqui em Atos 9, versos de número 1 a 9. E a primeira delas, aqui vai, se você tem o costume de anotá-las no verso do nosso boletim, aqui está a primeira lição que essa história de Saulo nos ensina. Lição testemunhada por muitos outros servos de Deus na história. E é a seguinte: em matéria de religião, nem todo convencido é verdadeiro convertido. Primeira lição da noite. Em matéria de religião, nem todo convencido é verdadeiro convertido. Sim, irmãos, esta é a primeira lição do texto. E vamos ver juntos como é que Lucas nos ensina isso aqui. Volte comigo os olhos novamente para a Bíblia. Versos 1 e 2. Lucas escreve o seguinte aqui em Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Vejam, irmãos, como Lucas descreve Saulo aqui. Vejam como Lucas descreve este homem que já teve seu nome mencionado antes, lá no capítulo de número 8, quando nós vimos sua participação no martírio de Estevão. Ele já teve seu nome mencionado, mas é agora que o foco recai sobre a sua pessoa, sobre a sua história. E vejam como Lucas descreve esse homem. Lucas diz que este Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Verso 1. Vamos entender isso aqui? O que é que Lucas está dizendo a nós? O que isso significa? Lucas está dizendo a nós, irmãos, que a perseguição aos cristãos era algo recorrente na vida deste homem, algo habitual, era algo que tomava o fôlego, o ar, a alma desse homem. O que Lucas está apresentando para nós aqui no primeiro verso de Atos 9 é um homem que vivia neste momento da vida em função da perseguição aos crentes. Alguém que exalava em sua vida ameaça e morte em relação aos cristãos. Qual é o retrato? É o retrato de um homem furioso em relação aos crentes. É o retrato de um homem que representa ameaças terríveis à igreja de Cristo. E notem, sua hostilidade não era desorganizada, pelo contrário, porque Lucas diz que este homem, chamado Saulo, que respirava ameaças e morte contra os cristãos, decidiu ir ao sumo sacerdote e lhe pedir cartas. O que é que Lucas está contando? Que o ódio que esse homem tinha contra os cristãos era o que o levava a persegui-los. E que este ódio, irmãos, tomava a vida deste homem. E este homem chamado Saulo, de maneira organizada, fazia como ritmo de vida, ou como forma de vida, como sua filosofia de vida, a perseguição aos crentes, a ponto de ir ao sumo sacerdote, ou seja, de procurar a autoridade máxima da religiosidade judaica, para conseguir com o sumo sacerdote a autorização, formalização dos seus planos de perseguição. Ele vai até a mais alta das autoridades do judaísmo para conseguir daquela autoridade, do sumo sacerdote, a autorização, a chancela, o carimbo que ele precisava para perseguir os crentes. Agora não mais em Jerusalém, mas em
Damasco. Estratégia. Ele perseguia de maneira estratégica, organizada, formalizada. Este homem odiava os cristãos e os perseguia da melhor maneira que podia. Damasco, para que os irmãos tenham uma ideia, ficava mais ou menos a 200 quilômetros de Jerusalém. Então, vejam o zelo deste homem, a disposição deste homem. Ele não faz questão da distância. Ele quer perseguir, ele quer condenar os crentes, trazê-los de volta a Jerusalém, presos, a despeito das distâncias. Ele está disposto a viajar 200 quilômetros só para perseguir cristão. Irmãos, nós estamos falando de 200 quilômetros num tempo em que carros não existiam. Aviões, então. O máximo que poderia agilizar aqui eram os animais de transporte, que eram usados como transporte, não é? Os cavalos. Mas, convenhamos, boa parte das viagens eram feitas a pé. Estudiosos divergem se Saulo estava num cavalo aqui ou não. Bem, fato é que ele não vê distância para perseguir cristão. Ele está disposto a viajar 200 quilômetros. E vejam a finalidade, é essa mesmo. A fim de que, verso 2, caso achasse alguns que eram do caminho, e essa expressão aqui faz referência aos seguidores de Jesus, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Agora, sabem o que é interessante? Nós estamos falando de um homem, irmãos, que era profundamente religioso. De um homem que, em suas palavras, era judeu de judeus. Nós diríamos hoje, não é? Um judeu puro sangue. Um fariseu. Um homem da tribo de Benjamim, que acreditava servir a Deus no judaísmo. Ou seja, nós falamos de um homem aqui que estava perseguindo os crentes em nome de Deus, perseguindo a igreja do Senhor, supostamente em nome do Senhor. Fariseu, zeloso. Mas vejam, um convencido de que era zeloso em relação a Deus, um convencido de que aquilo que ele estava fazendo aqui era o que o Senhor queria dele, um convencido, irmãos, de que era crente, mas não um verdadeiro crente, convencido, mas não convertido. E é isso que Lucas quer que nós vejamos aqui em primeiro lugar. Vejam, isso é muito sério, irmãos. A história de Saulo mostra a nós que é possível ter zelo religioso e ainda assim estar perdido. A história de Saulo nos mostra que é possível defender tradições religiosas e ainda assim desconhecer Cristo. É possível ser devoto, é possível ser religioso e ainda assim não ter experimentado verdadeira conversão. Por isso que a primeira lição que Lucas nos ensina aqui é que em matéria de religião, nem todo convencido é verdadeiro convertido. O retrato é de um homem cheio de ódio, canalizando esse ódio formalmente, procurando autorização para perseguir os crentes, e tudo isso em nome de Deus, achando que com isso estava agradando a Deus. Em matéria de religião, irmãos, nem todo convencido é verdadeiro convertido. Sabem o que isso ensina a mim e a você? Aplicações desta primeira verdade para nós hoje. Em primeiro lugar, irmãos, isso nos lembra que ter zelo religioso não é sinônimo de salvação. Vejam, nós podemos estar na igreja semanalmente, podemos participar da liturgia e ao mesmo tempo não conhecermos Cristo verdadeiramente. É possível que entre nós, irmãos, existam pessoas que são convencidas em relação a Deus. Não, eu sirvo a Deus.
Eu sou servo de Deus, eu faço em nome de Deus. Quando na verdade nunca conheceram ao Senhor. É possível que entre nós, irmãos, existam pessoas convencidas de que servem a Deus, mas que na verdade não o conhecem verdadeiramente. Eu comecei com o caso de José Manuel da Conceição, não foi? José Manuel da Conceição acreditava servir a Deus, era zeloso, convicto de suas crenças, mas nunca conheceu o verdadeiro evangelho até o momento de sua conversão. Paulo, ou aqui Saulo até este momento, ou sendo chamado aqui assim, não é? Saulo achava ser zeloso, um judeu puro sangue, fazendo em nome de Deus, quando na verdade, irmãos, não conhecia o Senhor. E sabem, vários textos nas Escrituras deixam claro que é possível que coisas assim aconteçam em nosso meio. Eu não vou citar todos, é claro, só um exemplo. A gente leu mais cedo na liturgia, Isaías capítulo 1, não foi? No momento de contrição. E qual é o confronto de Deus por meio de Isaías ao povo daquela época? Os irmãos prestaram atenção à leitura que nós fizemos? Deus usa Isaías para dizer àquele povo: de que me serve a mim, Isaías 1, versos 11 e 12, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Eu estou farto dos holocaustos, eu não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros, de bodes. Quando vocês, povo de Judá, vêm até mim para comparecer perante mim, quem é que vos requereu só pisardes os meus átrios? A gente lê um texto, irmãos, em que Deus denuncia a falsa religiosidade do povo. É por isso que a Bíblia nos diz, em Isaías, e aqui na história de Saulo, em muitos outros textos, que sim, é possível que haja pessoas religiosas que nunca verdadeiramente conheceram ao Senhor. Agora vejam o alerta que isso traz para nós, irmãos. Quem somos nós nessa história? Somos os convencidos ou os convertidos? Eu te desafio, crente, a examinar o teu coração nesta noite. E vejam, eu estou dizendo, a examinar o teu coração, não as tuas atividades religiosas, não a tua frequência à igreja, não a tua frequência aos trabalhos da igreja. Examine o coração, é o desafio que eu te faço nesta noite. Examinemos o nosso coração, irmãos, e perguntemos: nós somos verdadeiramente convertidos pelo Senhor ou apenas convencidos de que somos dele, de que fazemos a obra dele? Quem somos nós, irmãos, diante de Cristo? Paulo achava estar servindo a Deus aqui, perseguindo os cristãos. Muitas vezes nós achamos que estamos servindo a Deus, quando na verdade, irmãos, mal o conhecemos. Que sirva de alerta para nós. Em matéria de religião, nem todo convencido é verdadeiro convertido. Mas graças a Deus o texto continua. A história de Saulo não para aqui. Porque há uma segunda lição a aprender agora. E a segunda lição a aprender agora, irmãos, dos versos de número 3 a número 7, é a seguinte: o Senhor é capaz de converter os convencidos mais improváveis. Segunda lição do texto: o Senhor é capaz de converter os convencidos mais improváveis. Vamos ver isso juntos. Notem que a narrativa continua, o texto prossegue. Saulo então tem as cartas, ele está indo para Damasco, ele quer prender os crentes, homens e mulheres, quer trazê-los de volta para Jerusalém, presos, e diz o verso de número 3, que depois dele se planejar, se organizar, ter as autorizações necessárias em mãos, ir com seus companheiros para Damasco, ou seja, depois dele colocar o plano em prática, tudo parece dar certo, seu ódio parece estar caminhando da maneira que ele quer, ele vai para Damasco. Verso de número 3, olhe comigo. O que acontece? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que
me persegues? Olha que coisa interessante. Saulo não procurou por Jesus em nenhum momento da história. Ele tem ódio desse Jesus até este momento. Ele quer matar seguidor de Jesus. Na verdade, convenhamos, estudiosos dizem que Saulo muito provavelmente não atentou contra a vida dos crentes. Ele não tinha esse poder. Lembrem-se, nós estamos falando de um tempo em que o Império Romano é quem tinha legitimidade para levar condenados à morte. Mas se ele pudesse, irmãos, não tenham dúvidas, ele matava esses seguidores de Jesus. Tanto que o seu plano é levá-los para Jerusalém para que sejam presos lá, sejam julgados lá e quem sabe tenham o mesmo fim que Jesus teve. Então ele está tomado pelo ódio, ele não procura por Jesus, mas Jesus procura por ele. A iniciativa é celestial, irmãos, é o Senhor quem faz a vida deste homem tomar outro rumo. Viram que Lucas escreve no verso 3? Subitamente, de uma hora para outra, de repente, ele que estava indo perseguir os crentes, tem um encontro com o Senhor deles. Diz Lucas que uma luz o cercou, brilhou ao seu redor e ele ouviu uma voz. É claramente uma manifestação de Jesus aqui. Em teologia nós chamamos isso de teofania. É uma manifestação do Senhor, do próprio Deus, aqui na pessoa de seu Filho, que está se revelando àquele homem. Aquele fariseu, aquele homem da tribo de Benjamim, Saulo, que até então era perseguidor dos cristãos. Irmãos, convenhamos, quem poderia imaginar um desfecho desse na vida desse homem? Quem poderia imaginar, irmãos, que o maior perseguidor dos cristãos seria tratado assim pelo próprio Cristo? É um homem que está no alto da sua arrogância, fúria, ódio, mas que não pode resistir à voz do Senhor, à voz de Jesus. Viram o quarto verso? Saulo, Saulo, por que me persegues? E é lindo isso. Irmãos, como é lindo o que Jesus diz a Saulo aqui. Porque quem é que Saulo estava perseguindo? A igreja, os crentes, os cristãos. E o que Jesus disse para ele aqui? Saulo, Saulo, por que persegue os meus seguidores? É isso que Jesus disse? Não. Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? É isso que ele disse? Não. O que ele disse? Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha como é lindo isso. Jesus se identifica totalmente com o seu povo, irmão. Aqueles que perseguem a sua igreja, perseguem o Senhor da igreja, perseguem o próprio Cristo. Por que você está perseguindo a mim, Saulo? É que Jesus e os seus seguidores são um, irmão. Teologia é a doutrina da união com Cristo. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Aqueles que perseguem a sua igreja, o perseguem pessoalmente. Tanto que, veja o verso de número 5, quando Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? Veja a resposta de Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Perseguir a igreja, irmãos, é perseguir o Cristo da igreja, e isso é lindo aqui. Este homem, este fariseu, este religioso, achava que estava fazendo tudo em nome de Deus, por amor a Deus, para acabar com aquilo que ele via como uma seita, já que não via Jesus como Messias, até que o Messias, Cristo Jesus, se revela a ele. E notem, a partir daí, este homem que estava cheio de arrogância, de presunção e de ódio, que estava dirigindo e guiando uma horda para perseguir os crentes, agora deixa de ser o guia e passa a ser guiado. Verso de número 6, olha o que Jesus diz para ele. Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão
o que te convém fazer. Enquanto era convencido, ele achava que tinha as rédeas da sua vida nas mãos. Mas ao encontrar Cristo e sair da condição de convencido para a condição de convertido, agora ele não tem mais as rédeas da vida nas mãos como pensava ter. Agora é Cristo quem o dirige. Sou eu, Saulo, Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Diz o verso de número 7, que os companheiros de viagem de Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Por que Lucas registra isso? Já parou para pensar? Porque Lucas quer que nós, leitores, tenhamos a certeza de que houve testemunhas desta experiência. Veja, o que Lucas está dizendo para nós é: Saulo não teve um delírio. Saulo não ficou louco por um instante. Não foi uma experiência delirante deste homem. Houve testemunhas que ouviram a mesma voz, mas não viam ninguém. Sabem o que Lucas está ensinando para nós, irmãos, do 3º ao 7º verso? Que o nosso Senhor é assim. Ele é capaz de converter os convencidos mais improváveis. E sabem como isso se aplica a mim e a você hoje? Aplicações dessa segunda lição. Aqui nós aprendemos, irmãos, que ninguém, absolutamente ninguém, está fora do alcance da graça de Deus. Se Deus quiser salvar, não há barreira que o impeça de salvar. Vejam a história desse homem, irmãos. Ele não era um simples simpatizante do judaísmo, ele era um perseguidor dos crentes. Eu não sei como eu diria isso aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, uma vez um pastor foi pregar neste texto e ele usou uma ilustração que para a realidade norte-americana fez bastante sentido. Acho que vou ajudar com isso os irmãos a entenderem o que nós temos aqui diante de nós, embora faça menção à realidade de um outro país. Esse pastor disse: irmãos, é como se Osama Bin Laden tivesse sido convertido pelo Senhor. Ele que em nome de uma outra religião, de uma outra fé, foi o responsável por 2 aviões no World Trade Center. Estão lembrados do fatídico episódio de 11 de setembro de 2001? Pois bem, para ilustrar o que é que está acontecendo aqui, ele usou dessa história que eu acho bastante apropriada, embora, repita, faça menção à realidade de outro país, não é? Irmãos, é como se Osama Bin Laden tivesse se convertido ao Senhor aqui. Um perseguidor, irmão. Nós poderíamos usar como ilustração outras histórias de homens que perseguem crentes ao redor do mundo, em países da África, em países do Oriente Médio. Irmãos, parem para pensar. Usando isso, ou essas histórias como ilustração, é como se o inimigo da igreja, o mais ferrenho deles, se rendesse aos pés de Jesus. Quem poderia imaginar a conversão de um homem assim? E por que eu estou contando tudo isso? Porque, irmãos, se com este homem, terrível aos olhos da igreja, isso aconteceu, por que não poderia acontecer com o teu familiar? Por quem você ora pedindo por conversão? Por que não poderia acontecer com teu amigo, com tua amiga, por quem você ora pedindo por conversão? Por que não poderia acontecer, irmãos, com os nossos filhos que ainda não servem ao Senhor, com os nossos pais que ainda não servem ao Senhor, se for o caso de alguém aqui? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes nós achamos que há conversões impossíveis para Deus. Ah não, eu já orei demais, eu já pedi demais, essa pessoa é ruim demais, essa pessoa faz muita coisa errada, é impossível que Deus a converta. A mensagem do Evangelho nesta noite é, irmãos, não é impossível. Deus pode converter, e se Ele quiser converter, não há barreira que o impeça. Por isso, crente, continue orando pela conversão dos seus entes queridos.
Continue orando pela conversão dos seus amigos. Mães, continue orando pela conversão de seus filhos. Pais, continue orando pela conversão de seus filhos. Filhos, continuem orando pela conversão de seus pais. Amigos, continuem orando por aqueles com quem você tem amizade, que ainda não servem ao Senhor. Continue pedindo a Deus. A obra de salvação é de Deus, irmão. Não depende de mim, não depende do pregador, não depende da igreja. É Cristo quem salva. E Ele pode salvar a quem quiser. Salvou este homem. Nós vimos no capítulo 15, não vimos? Da primeira carta aos Coríntios, como é que ele se classifica. Capítulo 15 da carta aos Coríntios, em determinado momento ele diz: eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele foi um perseguidor pregresso da igreja, mas Deus o converteu. Porque naquele mesmo texto, depois de dizer isso, olha como é bonito, não é à toa que esse texto estava na liturgia. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, no verso 10 ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Irmãos, Deus converteu este homem pela sua graça. Ele também pode converter seu familiar, amigo, ente querido, para sua honra e glória. Segunda lição da noite: o Senhor é capaz de converter os convencidos mais improváveis. Mas eu disse que seriam 3, então vamos terminar? Porque os versos 8 e 9 nos ensinarão a última lição da noite. E a última lição da noite é a seguinte: onde há verdadeira conversão, há sinais que a confirmam. Última lição: onde há verdadeira conversão, há sinais, há evidências que a confirmam. Vamos ver comigo agora os versos 8 e 9. Como é que Lucas termina essa passagem tão bonita sobre a conversão de Saulo? Ele escreve: então, depois de tudo aquilo, daquele encontro magnífico com o Senhor, se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Irmãos, olha como este homem, depois do encontro de Jesus, é totalmente diferente do homem antes do encontro com Jesus. Olha como o quadro pintado por Lucas aqui, nos versos 8 e 9, é diferente do quadro dos versos 1 e 2. Nos versos 1 e 2, Saulo é um homem cheio de ódio, de vigor, determinado, perseguidor. Agora, depois do encontro com Jesus, primeira coisa, diz Lucas, ele se levanta da terra e nada pode ver, ele está cego. Não é à toa que Lucas registre isso aqui. O que Lucas está dizendo a nós, irmãos, é que este homem, depois do encontro com Jesus, se encontra num estado de vulnerabilidade, de total dependência. Ele abre os olhos e nada pode ver, a ponto de precisarem guiá-lo pela mão. Viram o final do verso de número 8? Levando-o para Damasco. Lucas está fazendo um contraste aqui, irmão. Atenção a isso. Antes cheio de si, arrogante, prepotente, guiando os demais num caminho de perseguição. Agora, depois do encontro com Jesus, totalmente dependente, totalmente vulnerável. Ele é que precisa ser guiado até Damasco. Totalmente dependente. Mas não para por aí. Veja o verso de número 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Vejam, o que Lucas está dizendo aqui não é que Saulo deixou de comer e beber por causa do seu estado de cegueira momentânea, porque é momentâneo esse estado. Logo nós veremos, na passagem seguinte, que Ananias orará por ele e a sua visão será
restaurada. Mas ele não deixa de comer e de beber por causa da sua cegueira momentânea. Cegueira não impede alguém de comer e de beber. Concordam comigo? Não é esse o caso, não há impedimento físico para comer e beber. Os estudiosos, olhando para esse verso de número 9, chegam à seguinte conclusão, a maior parte deles. Saulo está aqui propositalmente fazendo um jejum. Entregando, como a gente diz no meio evangélico, um jejum a Deus. Ele está fazendo um jejum, irmãos, expressando o seu arrependimento, talvez, por tudo que ele havia feito de mal até então. Ele não deixa de comer e de beber por problema de saúde, ele está decidido a jejuar, a aproximar-se mais do Senhor, fazendo um jejum, se abstendo de comida e de bebida, como o próprio Senhor Jesus fez por 40 dias no deserto, ocasião na qual foi tentado. Ele começa a história com ódio, soberba e termina dependente e arrependido. É isso que Lucas está mostrando para nós. É isso que Lucas está ensinando a todos nós. Houve mudança verdadeira de vida, irmãos. Mudança de direção, mudança de postura. Saulo não era mais o mesmo homem. E com isso, Lucas está ensinando a nós a terceira lição da noite. Onde há verdadeira conversão, há evidências, há sinais que a confirmam. Eu termino com algumas aplicações. Nós somos testemunhas disso em nossa vida, irmãos? Somos pessoas diferentes das pessoas que éramos antes do encontro com Cristo? A partir do momento em que recebemos Cristo como Senhor e Salvador, as coisas mudaram em nossa vida? Em nossa vida passaram a ser vistos sinais, evidências do verdadeiro encontro com Jesus? Porque a conversão também é isso, irmãos. Não é só experiência subjetiva, é transformação de vida, transformação de coração. As nossas vontades mudam, os nossos desejos, pensamentos, palavras, ações, tudo isso muda pela operação de Deus em nós, pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Olha só, Saulo obedeceu Jesus. Jesus disse: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ele poderia ter dado as costas e ter voltado para Jerusalém. Quer saber? Estou fora desse caminho de Damasco, já vi que não vai dar certo. Mas não, o que ele faz? Totalmente dependente, ele se deixa guiar. Me leve para Damasco, pois o Senhor me pediu para ir para lá. Mudança de rumo, irmãos, mudança de vida, de coração. Se nós somos verdadeiros crentes, irmãos, onde estão as evidências disso em nossa vida? Onde está a dependência de Deus? Onde está o arrependimento que abandona o pecado? Onde está a obediência que segue o que Cristo ordena? Eu pergunto, crentes, nós damos evidências de que somos crentes, convertidos em nossa casa? Com a nossa família? Ou será que vez ou outra ouvimos: eu gostaria que você fosse em casa como você é na igreja? Nós damos evidências, irmãos, de que somos crentes convertidos no nosso trabalho? Ou será que no trabalho as pessoas se assustam? Mas olha só, é crente? Não me diga. Na escola, adolescentes, crianças, na faculdade, na igreja, a nossa vida dá evidências de verdadeira conversão? Se a resposta é não, o chamado do Evangelho se faz ouvir nesta noite.
Cristo ainda te chama, pode te salvar, te transformar, te mudar por completo. Que sejamos verdadeiros convertidos, irmãos, e não convencidos. Verdadeiros convertidos e não convencidos. Que o Senhor nos abençoe. Que tenhamos temor diante da palavra de Cristo e respondamos sempre a Ele com gratidão e louvor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.